Salve, amigos da Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez, meus amigos, para falar de sustentabilidade, da sobrevivência da nossa espécie aqui no planeta, não só da nossa espécie, mas do planeta em si. É isso, Vini? É isso aí, Tiagão. Isso tudo combinado com a cena de empreendedorismo aqui na Austrália. Como combinar empreendedorismo com sustentabilidade? E para isso a gente tem a Francine. Francine, seja bem-vinda ao Australian Lifestyle. Obrigada, meninos. É um privilégio estar aqui, poder falar um pouco da minha trajetória, né, e compartilhar um pouco, né, das minhas experiências, assim, aqui na Austrália e o que eu venho fazendo com o Beehive. Que bacana. O Beehive, explica um pouquinho melhor sobre você, como é que você veio parar aqui na Austrália, Fran, e como é que apareceu o Beehive? Então, vamos lá, eu acho que é sempre importante, assim, a gente, quando começa a falar da ideia do Beehive, que é uma empresa, né, que tem como propósito inspirar as pessoas a pensar circular, né, a pensar, né, nas nossas relações com a natureza, que somos natureza, né, então é uma empresa de sustentabilidade. Como é que veio, né, tudo isso? Então, existe pessoas, né, seres humanos que trazem ideias e transformam elas em realidade, né? Então, quando eu falo do Beehive, para mim é muito importante assim contar um pouco de mim, né? Como iniciou tudo e por que, né, chegou ao Beehive, né? Então, a Francine, né, é uma pessoa que sempre foi enganjada, né, nessas relações sociais e de natureza, né? Eu nunca me esqueço, quando eu tinha uns 13 anos, eu vi um documentário chamado Ilha das Flores, né? E aquilo me tocou muito, né? E eu, de alguma forma, fiquei tocada, comecei a chorar. Isso foi na escola. E para quem não viu, né, acho bem interessante, é antigo, mas fala, né, das relações das pessoas, né, com a alimentação. E aquele alimento, né, que a gente compra, que a gente joga no lixo, ele pode ser comida de porcos e pode ser comida de pessoas, né? Então, essas relações, ela sempre foi muito envolvida comigo, né? A Forcine foi crescendo e se envolvendo já no segundo grau com instituições de menores carentes, onde eu fazia trabalhos. Eu sempre queria fazer trabalho tentando entender mais o que fazer essas pessoas, né, terem que morar na rua ou ter que estarem hoje, né, em outros lugares, não com as suas famílias, né? E eu sempre tentei levar isso para a minha vida. Quando eu comecei a querer ser honesta com a minha curiosidade, eu parei terminando uma casa, e eu disse assim, eu preciso me entender, eu preciso sair, eu preciso ver. E aí eu pedi uma licença, né, por interesse, né, do serviço público. E uns amigos meus que moraram em Adelaide, né, disseram, vai para a Austrália, dá um tempo, te encontra. E aí eu disse assim, eu vou para a Austrália, né? E aí eu vim para a Austrália, eu com meu marido, e a gente veio para cá. E aí a gente começou a tentar se entender e com as nossas relações, e eu queria voltar para a academia, né? Quando eu comecei a estudar mais e me encontrar, eu disse assim, peraí, eu tenho que trabalhar com o que é o meu dom, que é o quê? É sustentabilidade. E sustentabilidade não é só o meio ambiente, como as pessoas é o meio que a gente vive, né? É o social, é a governança e é o environment, né? E aí eu comecei a tentar me descobrir um pouco essas minhas relações e aí surge o Beehive, né? Então eu só quis fazer um resumo assim um pouco para vocês entenderem e falar agora um pouco o que é o Beehive, né? E aí você está misturando essa sua paixão pelo environment com o empreendedorismo. Como é que é empreender aqui na Austrália? Então, vamos lá. Agora vamos falar então do empreendedorismo, né? Empreender na Austrália várias. No início, eu acho que a gente tem que superar medos, né? O medo da fala, né? De falar inglês, de aprender a língua, de se desenvolver, o medo de falar no espelho mesmo e trabalhar, né? O nosso pitch, como é que a gente vai vender a nossa ideia e fazer networking, né? Eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entendi, ok. Eu vou realmente desenvolver isso, é isso que eu quero. Eu comecei a criar networkings e começar a me conectar com pessoas que poderiam, né, ajudar a estabelecer tudo que estava aqui numa ideia, realmente numa prática, né? E eu comecei a estabelecer networking, conheci o meu sócio hoje, né, que é o Pedro, um dos meus sócios, e a gente começou junto. O Pedro foi a primeira pessoa que acreditou e disse assim, ó, vamos colocar essa tua ideia. A minha ideia era construir um app, né, que hoje existe, né, um app de sustentabilidade, onde a gente encoraja as pessoas a criarem práticas sustentáveis
a partir delas serem 1% melhores todo dia, e a partir desse app e a pessoa fazendo as ações sociais, a gente consegue medir impactos ambientais, onde a gente entrega relatórios para empresas que precisam hoje, né, apresentar esses impactos climáticos que ela gera no meio que ela vive, né? Então, o Pedro foi a primeira pessoa que esteve presente, assim, nessa parte comigo. O Pedro é o braço de tecnologia da Beehive, né? Isso. O Pedro foi a parte da tecnologia, especialista na tecnologia, né? Legal. Que legal, cara. E daí apareceu o app. Fala, Vini. Eu ia perguntar para a Francine, Thiago, como é que foi o suporte da comunidade australiana para essa nova ideia que está se tornando um negócio e um negócio com um propósito? Sim, então, eu acho que a gente tem que ser humilde o bastante para tentar entender que às vezes a gente tem que dar uns 2 steps, né, para trás, né? Porque muita gente diz assim, tu veio com um PhD para a Austrália e tu tá, eu disse assim, gente, tá tudo bem, eu vou dar 2 steps para trás para dar 1000 para frente. Então, eu comecei a entender que eu precisava entender como eu podia, né, trazer esses steps para o que eu né, tinha como objetivo com o Beehive, né? E eu fui participando de programas de aceleramento para startups aqui, fui conhecendo pessoas, me conectando, falando da minha ideia. Tinha gente que não acreditava, achava que que cuidar do meio ambiente é fazer limpeza de praia só. E aí eu não gastava minha energia tentando convencer um investidor que pensava desse jeito. E eu fui também entendendo, né, que eu precisava me alinhar com pessoas que tinham um pensamento parecido ou que acreditavam, né, que aquilo realmente estabeleceria um valor, né? Porque as pessoas muito pensam, às vezes, que ser sustentável é abraçar uma árvore, né? E hoje está mudando esses paradigmas, que isso gera valor para uma empresa no momento que ela consegue balancear todas as áreas, né? E não só pensar no profit, né? Mas sim também no que ela está dando para a sociedade como empresa, né? O que ela está distribuindo e o que ela quer deixar como legado, né? E aí vem o Beehive, e aí vem a ideia do empreendedorismo, né? Só para fazer puxar, Vini, quando eu cheguei na Austrália, eu pensei que eu ia ver um país com várias coisas que, na minha ver, economia circular, estava tudo certo, lixo. E eu vi vários problemas com lixo que eu criei uma oportunidade de empreender. Eu acho que isso é um diferencial que a gente que está no Brasil ou está em outros países e vem com a visão mais aberta, quando a gente vê aqui um problema, pode ser um problema que gera uma oportunidade. E se tu tem um conhecimento diferencial e tu pensa, bom, eu vou estabelecer isso, como é que eu vou empreender esse problema que eu vi que pode ser uma oportunidade, pode gerar um valor, né? E não só um valor econômico, mas um valor também social, né, e ambiental, que é esse o propósito do Beehive, né? Então, só para fazer esses links e vocês entenderem um pouco do empreendedorismo aqui, né? Quando eu comecei a empreender, e aí eu comecei a fazer contato com pessoas, né, que poderiam me dar mais incentivo para aquilo que eu estava. Eu comecei a levar qual é o meu background? A educação. Eu comecei a fazer workshops, né? E workshops onde eu podia espalhar a ideia da sustentabilidade, falar dos sustainable goals, falar de ESG, e eu comecei a ver que as empresas começaram a me procurar porque queriam consultorias com aquele meu conhecimento. E aí eu disse, olha, então tá aí, eu estou achando nichos. Então, a gente começou a construir um app, hoje é um app educativo, né, que está já em processo de análise, a gente está testando já o app num ambiente institucional bem grande aqui na Austrália, né, e a gente está fazendo todos esses testes lá dentro com um número de 2.000 alunos, e ao mesmo tempo tem o Beehive Consultoria, onde eu trabalho com créditos de carbono, offsets de carbono, ESG, então a gente está fazendo várias coisas, né, na nossa empresa hoje de sustentabilidade e, né, se conectando muito também com empresas brasileiras que estão aqui. Brasileiros que estão aqui, que estão empreendendo, que já estão em empresas grandes e tem muito interesse de falar com uma pessoa que fala, né, a mesma língua nativa para explicar, às vezes, porque tem empresários que dizem, eu não sei o que é ESG, como é que eu vou implementar isso nos meus relatórios? E aí a gente está lá para ajudar, para incentivar, para mostrar e começar os steps, né? Porque eu digo que é uma jornada quando a gente quer ser, né? Quando a gente quer encaixar a parte da sustentabilidade e pensar. Eu acho que uma empresa, quando quer mudar, ela tem que entender que ela tem que se transformar. E aí ela se abre para receber pessoas que podem ajudar ela nessa jornada, que é o Beehive. Bom, Fran, então hoje você é uma empreendedora aqui na Austrália,
está transformando a vida das pessoas. E o que você sente a respeito da sustentabilidade? Essa onda está pegando? É de verdade ou é só para inglês ver? Não, ela veio para ficar e ela só vai aumentar. Tá cada vez mais estão vindo relatórios, né, de obrigatórios que empresas vão ter que declarar impactos ambientais. Então, eu sempre digo que a pessoa que vem para empreender, né, e ela tem essa ideia de, olha, como eu posso trazer o meu conhecimento para a Austrália eu vejo que é um país muito aberto, né, eu digo que a Austrália, ela te abre caminhos, né, para te entender como o teu dom, tu pode empreender aqui, e tu pode, né, fazer, né, algo que, de alguma forma, sempre vai ter alguém que vai precisar, né? Então, eu encontrei, né, no meu background de economia circular, muito estudo, um nicho, né, que precisa daquele meu conhecimento, né? E eu acho que isso quando a pessoa vem com esse olhar de empreender, eu digo, tem que vir com vontade, tem que fazer network, conhecer pessoas, abrir o hall de colaboração. Tem muito brasileiro bom aqui que está fazendo muita coisa. Eu, né, o meu time hoje, nós somos 5 pessoas, tá? E a gente tem só brasileiros, agora a gente está entrando uma australiana de design thinking, mas é uma comunidade, né, que se tu está aberta para receber e colaborar, eu acho que a gente pode contar muito com os outros. Muito empresário aqui, então a gente consegue criar um sistema, né, que a gente consegue se ajudar, e eu acho que esse é o objetivo maior, né, quando a gente vem para outro país e a gente procura as nossas raízes de alguma forma, né. Bem legal. Isso Bom, é interessante. Fala, Vini, fala. A gente fala, né, quando você está aprendendo inglês, evitar você só andar com brasileiros, mas isso, na verdade, não é uma regra absoluta, né? Porque assim, tem muita gente legal aqui do Brasil que você pode colaborar, enfim, eventualmente fazer com que essa amizade se torne um time e um time se torne uma empresa, né? Então, Tem muita gente que... Pode falar, Vini, desculpa. Eu acho que é só isso. Assim, como você falou, né? Saber criar essas redes de relacionamento é muito importante quando você está morando num outro país, né? Às vezes a gente chega aqui e a gente não sabe realmente para onde ir, né? Então, eu me lembro que eu queria criar um projeto social, e aí tem uma amiga minha que ela sempre foi muito relacionada com questões sociais. Ela falou, não, procura tal pessoa, né, que era uma israelense, que tem um grupo de cultural aqui, e ela vai te ajudar. Então, eu digo, às vezes, aquela pessoa, o brasileiro, que tu cria afinidade, ela vai te dar caminhos, porque ela está aqui há 20 anos, há 15 anos, tem com pessoas, tem networking, te abre portas, né? Então, eu acho que isso é importante a gente também entender essas relações. Claro, o inglês é extremamente importante. Quanto melhor o teu inglês, mais tu consegue ir mais longe, tu consegue apresentar o teu pitch, né? Hoje a gente apresenta o Beehive para diretores de grandes instituições, porque a gente, né, consegue abrir, né, o que a gente sabe falar e entender também o que, né, a gente tem que passar para eles ouvirem, né, a mensagem e realmente serem tocados por isso, né? Então eu acho que é uma mistura de amor, de a gente se aperfeiçoar e sempre estudar. Eu sempre digo às pessoas, não parem de estudar, não parem de ler, que isso é muito importante para a gente crescer, né, na carreira e prosperar. Ô, Fran, para finalizar aqui, para resumir essa história, o que é o Australian Lifestyle para você? Porque acho que você se encontrou por aqui, né? Com certeza. Então, assim, só para resumir, né, depois de 3 anos na Austrália, eu pedi exoneração do meu cargo público, né? Isso foi depois de muita meditação, yoga, curiosidade, livro, falar com Iemanjá, com santo e bruxa. Mas aí eu me exonerei, eu me encontrei, né? Eu comecei a ver que o Beehive realmente era a paixão da minha vida, né? E é o que eu quero fazer para o resto da vida. Eu vejo assim, eu quero botar fundações do Beehive no mundo todo, é esse o meu propósito, assim. Quero contratar vários brasileiros, né, que venham para a Austrália, e eu possa contratar com a minha empresa que trabalhe nessa área de propósito, né, de sustentabilidade. Eu acho que uma mensagem muito bonita é: o tamanho do seu privilégio é o tamanho da sua responsabilidade. Eu tive um privilégio, né, de conseguir ser honesta com a minha curiosidade, vim para a Austrália, me entender, me encontrar e trabalhar hoje no que eu amo, né, fazer o que eu realmente acho que é o que eu vim para servir nesse mundo, né? Eu vejo que a Austrália, ela te abre caminhos,
te abre caminhos para pensar fora da caixa, se tu te deixa, né, entender esses caminhos que são abertos, né? Eu sempre faço a relação com uma cadeira onde a gente tem as 4 pernas e a Austrália, ela te deixa te encontrar no teu espiritual, no teu profissional, no teu emocional, no teu físico, e eu acho que eu consegui alinhar tudo isso aqui na Austrália. Ela me abriu caminhos para pensar diferente, para pensar fora da visão linear de eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter filhos, eu tenho que me aposentar e a minha vida é legal. Eu comecei a pensar mais circular, porque eu já pensava e eu consegui unir os pontos quando eu vim para a Austrália. Foi ali que ok, agora eu entendi a minha relação com tudo isso e o que eu tenho que entregar para o mundo, né? Deixar de legado para o mundo. Que legal, cara, impressionante. Pô, Fran, nossa, vamos ficar por aqui. Essa mensagem, para mim, resumiu tudo, Vini. Fala aí. É maravilha. E acho que foi muito legal essa história de você reunir, né, a sua paixão, né, com a preparação para empreender num país diferente. E a Francine está conseguindo combinar tudo isso e ser feliz, né, usufruindo o máximo do Australian Lifestyle. Obrigada. Maravilha. Pô, parabéns, Fran. Sem palavras, meu. Muito obrigado aqui pela aula. E Vocês. a gente continua se vendo, né? Porque, afinal de contas, estamos na Austrália vivendo esse Australian Lifestyle. Aí, qualquer contato que quiserem fazer com o Beehive, também tem nosso website, tem Instagram, é só conversar com a gente está aqui também para ajudar, para colaborar, dar dicas e mostrar como a sustentabilidade e o ESG é tão importante hoje na vida das empresas, né? Maravilha. A gente se vê numa próxima, então. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e até a próxima. Valeu, Fran. Valeu, Vini. Valeu, meninos. Tchau.